Eu e você ficamos perguntando a nós mesmos: por que isso na minha vida? Por que daquilo? Que eu fiz para merecer tal coisa? Eu e você não olhamos para o problema de maneira certa. Quando existe um problema em nossa vida, é Deus mostrando para nós que temos capacidade de resolvê-lo. É Deus nos dando uma chance de mostrar que confiamos nele. É Deus nos dando a chance de colocarmos a nossa fé em prática, trazer todo aquele ensinamento que Ele colocou em nosso coração e colocá-lo em prática no dia a dia. É quando Deus nos dá a oportunidade de romper um limite, de ultrapassar uma margem, de a gente conseguir dar um passo a mais em direção ao nosso propósito. Repare o que está escrito em Mateus, no capítulo de número 8, no versículo de número 23, que diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aqui nós temos uma clara visão bíblica de algo que aconteceu, de um fato em que os discípulos, após Jesus ter pregado, foram de um lado para o outro em seu barco, e sendo açoitado pelas ondas, por ventos, por uma grande tempestade, eles temeram de tal maneira que foram despertar Jesus. Você imagina o estado físico de Jesus Cristo? Se o mar estava tão revolto, se as ondas e o vento estavam tão fortes, como Jesus estava dormindo naquele momento? Nós sabemos que por várias vezes a Bíblia mesmo relata que Jesus varava madrugadas e madrugadas orando ao Senhor. Provavelmente neste momento Jesus estava muito cansado por ter orado por muito tempo, por ter buscado a Deus, por ter tido o seu momento de intimidade com Deus, o qual ele não abria mão de jeito nenhum. Em várias passagens da Bíblia você vai ver que Jesus se retirava para os lugares escondidos para orar a Deus, para buscar a Deus. Certa vez ele levou 3 de seus discípulos e a Bíblia diz que ele se transfigurou. Ele, em oração, o seu corpo mudou, o seu rosto refletia como a luz do sol e as suas vestes eram brancas e alvas, claras como a neve. E os discípulos se maravilharam, sabendo que ele verdadeiramente era o Filho de Deus, enviado para salvar o mundo. Só quem era íntimo de Jesus pôde ver isso. Foi por isso que, neste primeiro momento, quando os discípulos tiveram medo, Jesus os repreendeu. Ele falou: Homens de pequena fé. Jesus estava chamando a atenção de seus discípulos, falando: Gente, eu estou aqui. Ele estava ali, ele estava cansado? Sim. Se o texto diz que naquele momento as ondas e a tempestade era forte, significa que era quase impossível dormir naquele momento. Então Jesus devia estar passando por um esgotamento físico muito grande naquele momento. E mesmo assim, os discípulos o despertaram, buscaram a ele, porque sabiam que a solução viria dele. Cristo quer isso de nós. Naquele momento, quando ele chamou homens de pequena fé, ele estava ali presente com eles, só que ele queria uma atitude deles. A Bíblia não ressalta aqui que eles oraram nem por um minuto antes de pedir ajuda ao Senhor. Eles não fizeram nada, eles não clamaram, eles não buscaram. Quando Jesus disse que eles tinham pequena fé, ele estava querendo que eles tomassem uma atitude e orassem diretamente ao Pai, assim como Jesus também fazia. Eles já estavam ficando cansados de tanto ver Jesus orar. Tanto é que eles mesmos pediram para que Jesus os ensinasse a orar. Foi deste pedido que nasceu a oração do Pai Nosso. Lembra quando Jesus ensina o Pai Nosso?
Então, foi graças a um questionamento dos discípulos. Eles falaram: Senhor, nos ensina a orar. Porque eles viam que Jesus, quando orava, milagres aconteciam. Eles viam que quando Jesus tinha comunhão com o Pai, milagres por onde quer que ele passava aconteciam. Pessoas eram transformadas, vidas eram completamente mudadas ao simples toque de Jesus. Quando as pessoas se encontravam com ele, toda a rota de vida, todo o passado era mudado. Tudo era transformado num simples encontro com Deus. Quando Jesus nos alerta neste texto que temos pequena fé, porque em quantas tempestades da vida nós nem orar nós oramos. Nós abrimos a boca só para reclamar. Nós não fizemos nem um terço daquilo que era para ter feito. Nós não tivemos a atitude correta perante o problema. Não é que Jesus não iria socorrer os discípulos naquele momento. Não é que Jesus não quer que você busque Ele a todo momento. Mas todos os dias, assim como Jesus tirava um tempo para buscar ao Pai, nós devemos ter esse tempo de buscar a Deus, de ouvir a sua palavra, de ter um momento de reflexão, de leitura da palavra, para conseguirmos aprender da palavra de Deus e colocar tudo aquilo que aprendemos em prática. Falamos de amar o próximo, falamos que não podemos cometer pecado, falamos que nós temos que mudar as pessoas, que nós devemos mudar, na verdade, para ser espelho da mudança das pessoas. Mas o que temos feito? Não é que Jesus não iria socorrer os discípulos, mas os discípulos não tiveram a coragem, a mínima fé de buscar a Deus e de pedir socorro. Eles estavam tão escorados na oração de Jesus que eles não tiveram o mínimo esforço de buscar a Deus. Jesus mesmo disse: a quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus queria que os servos dele, que os filhos, os discípulos dele fossem voltados ao Criador, ao Pai Todo-Poderoso. Ele mesmo disse que o Pai o enviou para que ele fizesse uma aliança entre nós e o Pai. Desde o começo, Deus, quando nos criou, ele quer um relacionamento conosco. O que nós devemos aprender com este texto é que nós devemos buscar a Deus. Jesus queria uma atitude contra aquela tempestade dos discípulos. Ele queria que os discípulos peitassem a tempestade, que eles buscassem forças em Deus. Não é que Jesus não é o Salvador, o mediador, não é isso. Ele quer que em momentos difíceis você encare o problema. Claro que você vai orar, claro que você deve fazer como os discípulos, pedir a ajuda de Jesus, sim, mas nós devemos ter mais atitude. Existem pessoas que falam assim: irmão, ora por mim, pastor, ora por mim, obreiro, ora por mim. Não é errado pedir oração, irmão, pelo contrário, você deve pedir sim. A igreja é uma família, ela deve permanecer unida. Nós devemos orar uns pelos outros, nós devemos ajudar uns aos outros. A Bíblia fala: se nós tivermos comida em casa, nós devemos ajudar primeiramente os domésticos da fé. O que é isso? Se você tem alimento em sua casa e você conhece o irmão da mesma igreja que você congrega ou de outro lugar que serve também a Deus, um irmão em Cristo, você deve primeiramente ajudá-lo, porque ele é um doméstico da fé, ele é alguém que professa a mesma fé que você, ele é seu irmão, ele é a sua família nos céus. Jesus quer aqui que nós tenhamos mais atitudes. O evangelho, ele é prático, ele não é teórico. Ele não é uma vã filosofia em que jovens ficam aí pregando muitas vezes, que falam: isso é aquilo, ame mais, julgue menos. Não, o evangelho é prático. O evangelho é você pegar a palavra de Deus e executá-la, é você vivê-la a cada dia. Vai ter dias que vai ser difíceis, e essas tempestades são justamente as obras que o inimigo levanta contra nós. Você acha que naquele momento de medo, o diabo sabia naquele momento, quando a tempestade estava sendo executada, se os discípulos por um simples momento dessem as mãos e clamassem, ele sabia na verdade, que aquela tempestade poderia acabar, porque Jesus mesmo disse para os seus discípulos: eu os envio para pregar. Ele mesmo disse no final da sua vida, quando ele ressuscitou: e estes sinais acompanharão os que creem em meu nome.
falarão novas línguas, expulsarão demônios, curarão os enfermos, ressuscitarão os mortos. Ele diz que todo o que crer na sua palavra e for batizado será salvo. Jesus, o que ele quer de verdade é que nós tenhamos a atitude de confrontar qualquer problema. A Bíblia mesmo fala que Deus é conosco. Só que tem um porém. Se Deus é conosco, o possível é com a gente, o impossível é com Deus. Deus quer mais atitude de mim e de você. Amém, meu irmão? Vamos orar? Pai Todo-Poderoso, eu te agradeço por este dia e por esta hora. Meu Deus, que o meu irmão e a minha irmã, que neste momento estão passando por dificuldades, que passam por uma grande tempestade em sua vida, meu Deus, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor, Pai, venha trazer, Pai, bonança sobre a vida dele, sobre a vida dela. Pai, se os teus filhos, Pai, estão tendo a atitude de lutar com todas as armas, com todas as ferramentas que ele tem em mão, que o Senhor, Pai, venha honrar a fé deste irmão, desta irmã, dessa pessoa que neste momento usa toda a sua fé, meu Pai, para acreditar no Senhor e encarar qualquer dificuldade da vida. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha coroar essa pessoa, meu Deus amado, com a tua benevolência, com a tua graça e com o teu amor. Meu Deus, eu te agradeço por este dia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meu irmão. Eu peço a você que, se você chegou até aqui, que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível, para que mais pessoas entendam que elas têm o poder de vencer, porque Deus as escolheu. Amém, meu irmão? O vídeo vai ficando por aqui. Meu nome é Ramires, eu sou o seu amigo. Estarei contigo até o final. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.